Bom, pessoal, nesse vídeo eu queria bater um papo sobre como lidar com as quedas do mercado. Na verdade, é como lidar com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro é muito dinâmico e talvez seja um pouco difícil para alguém que não vive todos os dias isso, lidar com as situações do mercado financeiro, né? A gente também tem muitos vídeos no YouTube que falam diversos assuntos para você fazer A, para você fazer B, enfim, e você acaba ficando confuso de como gerir o seu patrimônio. Eu entendo como é isso porque eu comecei do zero. Eu comecei vendo também vídeos no YouTube na época, 2016, 17, para poder aprender. Eu lembro que lá atrás, eu fui 2013, 14, eu procurei cursos para a Bolsa de Valores e achei completamente difíceis, né? Eu vi cursos da Bovespa BMF, ainda não era nem B3. Então, realmente era uma coisa muito inacessível. E hoje, com conhecimento, com tudo que está aí na internet, a gente acaba até ficando confuso com tanta informação de graça. E aí você tem muitos influencers vendendo vídeos ou cursos que são algo básico, ensinando coisas básicas do mercado financeiro. E, na verdade, queria trazer essa discussão de como que você consegue lidar com tudo isso, principalmente as oscilações do mercado. A primeira coisa que você tem que entender como investidor é que o mercado financeiro é muito democrático, ou seja, toda a informação que está lá com os grandes players, tanto gestor de fundo de investimento ou hedge funders, que são os caras que operam vendido, enfim, alavancados, esses caras têm a mesma informação, teoricamente, que o investidor comum, que é você, o investidor pequeno. Falo pequeno quem tem menos de 10 milhões de dólares, então provavelmente todo mundo aqui que está vendo esse vídeo vai se encaixar nisso. E por isso que eu acho que ele é muito democrático, porque a informação é igual para todo mundo. Os movimentos são iguais para todo mundo, então quando a bolsa cai 10%, o investidor grande também vai sentir isso, o investidor pequeno também. E na verdade os movimentos de manada são feitos pelas pessoas e as pessoas erram. Então, o mercado ele acaba sendo ineficiente nessas grandes movimentações financeiras aí de alta ou de queda, né? Então, quando a gente fala de movimentos de oscilação muito grande, é aí que o mercado abre uma oportunidade, tá? Às vezes o mercado está certo. Aí você faz o quê? Como lidar com isso, né? Eu vou falar como que eu lido com essas situações. Aqui no Brasil a gente está vendo bolsa de valores aí até se recuperou agora um pouco nos últimos dias, mas a gente pegar ali do topo histórico ali 130 e poucos pontos para 120 e poucos pontos, é quase 10% de queda, né? E os fundos imobiliários estão caindo muito ali, né? Tá realmente numa queda acentuosa. Teve as notícias sobre o veto presidencial, né, em relação à reforma tributária, que tinha aí uns benefícios fiscais para fundos imobiliários, mas eu não vou adentrar tanto nesse assunto. E como é que a gente lida com essa situação? Primeiro, você entender por que você comprou os ativos. Se você realmente tem uma convicção de um ativo específico, ou seja, eu comprei ações do Banco do Brasil porque é isso, aquilo que eu acredito. Se você comprou só porque está barato, quando cai, está mais barato. Se cair mais, continua mais barato. Se cair mais, mais barato. E não tem fim. Então, se você comprar ativo só porque está barato, você acaba entrando num círculo aí que não é virtuoso. Agora, se você compra com uma convicção, na minha opinião, tá? Tudo isso é minha opinião. Você compra com uma convicção de segurar por 10, 20 anos por X, Y, Z, se o mercado cai, você tem que ter essa convicção e ficar tranquilo, porque se o ativo é bom, você tem convicção desse ativo, realmente você talvez tenha uma oportunidade para comprar. E outra situação muito importante que eu tenho pensado mais agora é em relação ao país. Então, o país me dá essa convicção de eu acreditar numa empresa, que não adianta a empresa ser boa e o país ser ruim. O mercado macroeconômico, uma coisa que eu aprendi aí investindo nesses 6, 7 anos, não lembro agora exatamente quanto tempo que é, o macroeconômico sempre vai ganhar do micro, então não adianta você pegar ali o balanço da empresa e olhar a conta, o fluxo de caixa e chegar ali num valuation. Se o juro disparar, você está ferrado do mesmo jeito. O macro sempre vai engolir o cenário microeconômico. Não adianta, eu já tentei pensar, o fundo imobiliário é bom porque ele tem ativos na Avenida Paulista. E daí? Quem que liga para a Avenida Paulista? Me fala que estrangeiro liga para investir na Avenida Paulista. Ele tira o dinheiro dali, vende, vai para o exterior, acabou. O dólar sobe e você já era, entendeu?
se você tem essa convicção do país, beleza, aí você pode olhar para o micro. Mas o macro, se ele muda, vai afetar qualquer ação. Então, se você puxa por setor, varejista, por exemplo, em queda. Se você puxar setor aviação, sei lá, qualquer setor que as empresas andam meio em conjunto, vai cair também. Então não adianta, quando um banco cai, todos os bancos normalmente caem. Então esse é o primeiro ensinamento que eu falo para você, é ter a convicção do país e da empresa, tá? E entender também que o mercado financeiro ele é de fluxo. Não é que todo mundo ficou pobre, o dinheiro vai para outro lugar, ele nunca para de se movimentar. Então, se uma ação cai 10%, outra está subindo 10%. Normalmente é assim que funciona, é assim que eu tenho visto na minha vida. Ibovespa, por exemplo, vamos pegar a Ibovespa. Ibovespa é a média do mercado brasileiro. Então, quando a Petrobras sobe 10% num dia, o Ibovespa não está subindo 10%. Ele está subindo 1,5%, 2%, 2,5%. Por quê? Porque as outras ações têm que compensar essa alta. Nunca que um índice aqui vai subir exatamente o que a Petrobras está subindo, por exemplo. Um caso ali específico, o Vale cai 3%, a Petrobras sobe 5%, a Ibovespa está subindo 0,5%. Se você olhar o mercado todos os dias, eu olho todos os dias durante 6, 7 anos, olho todas as ações, tenho lá um resumo que eu olho ali tudo que me interessa. E você vê que quando um está caindo, outro está subindo. Quando o outro está subindo, outro está caindo. O mercado vive de fluxo, então não é que todo mundo se ferrou. Não, na verdade, se caiu 10% aqui, está subindo em outro lugar. Ou enviando o dinheiro lá para fora. Então você tem que entender que se você cria uma carteira que os setores não se conversam, você consegue lidar melhores com essas quedas. Por exemplo, eu tenho um setor ali, banco. Eu vou atrás de outro banco para colocar na minha carteira? Não. Eu vou atrás de seguradora que o sócio é um banco? Também não. Vou atrás de uma empresa de energia elétrica, por exemplo, que não tem nada a ver com o setor de banco assim diretamente. Então, quando o banco cai, a ação de energia sobe. São correlações negativas que a gente fala no mercado financeiro, né? Quando um ativo sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Quando você começa a entender isso e cria carteira baseada nessas escolhas de setores que não se conversam, você tem uma carteira mais equilibrada e menos volátil. Agora, se você procurar, por exemplo, varejistas e empresas de e-commerce, se o juro sobe, tanto o varejo online e o varejo físico vão se deteriorar. Então você tem dois setores que se conversam e os dois vão cair juntos. Cenários inflacionários, que você tem ali alta de preço na energia do petróleo, por exemplo. O petróleo subiu. Você tem que ter Petrobras, e se subir o petróleo, você vai ter ali uma inflação e o setor varejista vai cair porque a taxa de juros vai subir. Um se equilibra com o outro. Você não pode estar exposto num cenário macroeconômico em uma coisa só. Por exemplo, o juro subiu, quem que se beneficia? Seguradoras, porque o caixa da seguradora é atrelado ao juro. Se o juro cair, também elas vendem mais juros, vendem mais seguros, na verdade. Bancos, porque eles emprestam dinheiro mais caro, só que tem um platô ali, tem um limite. Não dá para emprestar também a 20% ao ano. As pessoas não vão querer financiamento com tantos juros altos assim. Então, você tem que ter isso na cabeça. Já a seguradora, o caixa dela vai render mais, vai dar mais lucro. Por exemplo, Petrobras, que vai se beneficiar de um cenário inflacionário. Então, esse tipo de coisa, quando você entende, você consegue criar uma carteira mais equilibrada e setores que não se conversam. Tá? A terceira parte é a questão psicológica. Tanto para lidar com quedas, as quedas passam e também o bull market, que é o mercado de alta, também não dura para sempre. Então, é isso que você tem que entender de não entrar junto na manada. Então, caiu 10%, não é agora que você tem que comprar, você tem que esperar mais um tempo, porque o mercado vai se ajustar. Ah, mas recuperou 10%. Bom, tudo bem, então não caiu. Caiu 10%, voltou 20%, beleza, tá tudo certo. Você não perdeu nada. Agora, se você compra 10%, cai mais 20%, depois mais 20%. Então, eu vi muita gente ali em outubro, novembro, comprando fundo imobiliário, porque realmente está muito barato, vou comprar. E agora caiu mais ainda, alguns fundos imobiliários caindo bastante por questão aí da reforma tributária. E agora talvez seja a hora de você comprar, mas você já entrou antes e acabou tendo prejuízo. Por quê? Porque vai na manada dos outros. Todo mundo começa a falar, não, caiu, comprou, você vai entrando, se sente bem ali porque está comprando barato, mas o mercado sabe, o mercado é soberano nesse quesito. Então, é o custo de oportunidade. Vou investir para ganhar 15% na Selic, eu vou investir para ganhar 10% de fundo imobiliário. Então, o cara vai para a Selic. Não adianta, é matemática básica. Então, não tem como você refutar isso, a matemática. Outro ponto que é importante para você lidar com essa situação é você ter investimentos dolarizados, porque
Se tudo vai mal aqui no Brasil, lá fora você vai ganhar pelo menos com o câmbio. E você tem empresas muito melhores lá fora. Se você puxar as 10 maiores empresas dos Estados Unidos, elas comandam o mundo inteiro. Então não tem como você pegar uma Taesa para competir com a Apple. Não tem como. A Apple vale mais que o Brasil, entendeu? Então, assim, é outro jogo, é outro nível de situação. Por isso que eu falo bastante. Invista no exterior. Você precisa investir no exterior para entender que lá é o mercado financeiro. Aqui a gente tem um mercado financeiro muito pequeno. São 400, 300 empresas. Aqui lá são mais de 5 mil. É lá que é o centro do mercado financeiro global. O dinheiro todo está indo para lá. Então, você precisa o quanto antes fazer isso. Aproveita que o dólar caiu e começa a dolarizar. Se cair mais, você dolariza mais. É assim que funciona. Você diversifica aí também o seu patrimônio em outro país. E aí vem a convicção que eu falei no primeiro, né? Você tem convicção do Brasil? 100% absoluta, assim, você acredita muito mesmo no Brasil e aí depois acredita na empresa que está lá dentro. Você acha que não vai ter caso de corrupção dentro da empresa? Não vai ter Americanas 2.0? Você acha que realmente aquela empresa é boa? Então beleza, aí você compra. Tendo a possibilidade de você comprar num país ali desenvolvido que tem mais de 5 mil empresas, onde o fluxo financeiro está lá, por que você vai fazer isso? Então é assim que eu lido com as quedas do mercado. Primeiro, eu tenho calma, olho realmente se a minha convicção continua. Se não continuar, eu não vou ficar comprando porque só caiu. Acho que a frase aí do vídeo, não comprar só porque caiu. Não é só por isso que você comprou a empresa. Você comprou uma empresa para se ela cair você comprar mais? Isso não é convicção de investimento. Isso é só uma frase que o pessoal fala na internet e você está seguindo. Então, os grandes investidores, eles avaliam as situações. Um bom investidor também é aquele que sabe sair e tomar o prejuízo. Não é todo investidor que é bom que vai ter lucro toda hora. Você não precisa vencer todas as batalhas, só algumas. Esse é o vídeo que eu queria passar mais uma conversa. E se você gostou, enfim, deixa o like aí, comenta também o que você faz quando o mercado oscila. Dependendo do comentário, eu posso até fazer um vídeo para responder suas perguntas, então tem aí o vídeo que eu respondo algumas perguntas dos inscritos. Comenta aí o que você tem de dúvida também sobre investimentos. E é isso. Até a próxima, então. Boa sorte nos investimentos e até mais.